Vamos lá, queridos e amados alunos, a divisão de nossa lição e ao comentário final. A nossa lição está dividida em 3 tópicos e cada tópico dividido em 3 subtópicos. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: a origem dos conflitos e das discórdias, dividido em 3 subtópicos, sendo eles: que sentimentos são esses? A origem dos males. E o terceiro subtópico: porquê de não recebermos a bênção. O segundo tópico da nossa lição é a busca egoísta, dividido também em 3 subtópicos, são eles: adúlteros, inimigos do sistema mundano. Segundo subtópico, inimigos de Deus. E terceiro subtópico, o espírito tem ciúmes. E o último tópico desta lição, dividido também em 3 subtópicos, e o terceiro tópico tem como título a busca da autorrealização. A busca da autorrealização, que está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico é humilhando-se perante Deus. O segundo subtópico é convertendo a soberba em humildade. E o terceiro e último subtópico desta nossa lição de hoje é humilhai-vos perante o Senhor. Dentro desses 3 tópicos, queridos, nós estaremos tecendo comentários bem rápido em alguns pontos que achamos interessante estar falando dentro desta questão. No primeiro tópico, a origem dos conflitos e das discórdias. E no primeiro subtópico, que é que sentimentos são esses? O comentarista, ele discorre desta maneira. Tiago abre o capítulo 4 perguntando: de onde vêm as guerras e as pelejas que há entre vós? Em seguida responde retoricamente, quer dizer, uma resposta que ele já sabia: porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreira, ou seja, dos vossos desejos que há em vossa carne? A origem dos conflitos e das discórdias. Como nós estamos tratando de igreja, de membros do corpo de Cristo, nós temos que estar falando do que há entre nós, do que acontece entre nós. E infelizmente, a origem desses conflitos, o comentarista, baseado na epístola de Tiago, que nós que estudamos a Bíblia, lemos ela, sabemos que a origem parte justamente desse ponto onde é colocado, que é o desejo que há dentro dos nossos corações. E eu costumo dizer, e tenho dito constantemente, que as nossas brigas, os nossos conflitos, as divisões que há entre nós, não é outra coisa senão na vontade dos nossos líderes, muitas vezes, de ser ou de ter, de ser o maior ou de ter o maior terreno.
Então, isso é um desejo que há no coração do ser humano, que ele só consegue vencer se deixando dominar-se pelo Espírito. E quando eu falo no coração do ser humano, eu falo de todos nós, inclusive no meu próprio coração. Mas a questão, para que não haja essa liberação desse sentimento, e com a liberação desse sentimento venha a surgir os conflitos, eu preciso estar constantemente me autodisciplinando pela oração, pela leitura da palavra. E a oração e na leitura da palavra, primeiramente aplicando para remédio em mim mesmo. Que é muito fácil nós querermos usarmos a palavra para aplicar como remédio para os outros e não para nós mesmos. Então, quando isso acontece, que eu só aplico para os outros, então na minha própria pessoa esses conflitos e essas discórdias vai girar em torno da minha vida. Mas para que isso não aconteça, devemos fazer justamente isso, nos humilharmos diante da potente mão do Senhor, e Ele é que nos exalta no devido tempo, no seu devido tempo. Então, queridos, a origem dos conflitos e das discórdias que há entre nós está claro que é dos desejos que nossos membros guerreiam. Conseguindo vencer os desejos que em nossos membros guerreiam, com certeza não vamos estar livres e libertos desses conflitos. Mas, para que isso aconteça, precisamos nos voltar mais e mais para o nosso Deus. O segundo ponto desse primeiro tópico é a origem dos males. Primeiro, que sentimentos são esses? Que é no primeiro ponto. Sentimentos carnais, malignos, sentimentos diabólicos, sentimentos que não vêm de Deus. E o primeiro e o segundo ponto, origem dos males. Tiago não mascara o que está no coração humano: a cobiça, a inveja. Estas são as predisposições básicas de nossa natureza para desenvolver atitudes combativas e de guerra contra as pessoas, até mesmo em nome de Deus. Aí você vai em João 16:2 e vai ver lá escrito que muitos matarão a voz e julgará ser isso culto a Deus. Então, como disse o subtópico, a origem dos males, de onde provém? Provém do coração, que gera cobiça e gera inveja. Gerando cobiça e gerando inveja, elas vão fazer com que nós crie ou crie conflito e discórdia. Não foi por esse motivo que mataram o Senhor Jesus? E o próprio Senhor disse que era por inveja que eles estavam fazendo tal coisa. E o apóstolo Paulo também ele faz uma asseveração nesse sentido, dizendo que alguns iam estar pregando o evangelho por discórdia, outros por inveja, e assim vai. Então, amados e queridos irmãos, se nós quisermos estarmos livres dos conflitos e das discórdias que há entre nós, precisamos tomar este caminho
Mas, infelizmente, eu tenho que dizer disso aqui, nós nunca estaremos livres totalmente destes conflitos e dessas discórdias que é entre nós. Por que nunca estaremos livres? Que é no meio desses conflitos que Deus, Ele visualiza os seus e faz os seus se manifestarem como? Tomando a atitude de forma correta. Mas que não seja eu e nem seja você que está me escutando esse instrumento de criar conflito e discórdia dentro da igreja de Deus, mas sim de apaziguar esses conflitos e essas discórdias que por meio de alguns que não vigiam e que dá lugar à carne, gera em nosso meio. O segundo tópico da nossa lição é a busca egoísta. Aí o subtópico é adúlteros e inimigos do sistema mundano. E o comentarista ele vai dizer assim, Tiago chama adúlteros e adúlteras os crentes que fletam com o sistema mundano. Fletar quer dizer dar uma chance, experimentar um pouco, ou criar oportunidades para que esses sentimentos que lá no mundo é bem comum fazer gerar dentro de si e do seu próprio contexto de vivência cristã. Mas a qual sistema mundano o escritor se refere? Olhando para o contexto anterior da passagem em apreço, veremos que Tiago se refere às más atitudes, à inveja, à cobiça e o deleite carnal, as pelejas e as guerras, isto é, egoísmo do coração humano, que caracteriza o sistema presente do mundo, os quais fletam com tal sistema faz-se inimigo de Deus. E o apóstolo João, ele disse o seguinte, em 1 João, no capítulo de número 2, versículo de número 15 e 16, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que ama o mundo porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Aí você observa nesse texto a semelhança das exortações de Tiago. Tiago chama adúlteros e adúltera. E um relacionamento conjugal humano que leva alguém a adulterar com outro é justamente isso, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Desta mesma forma acontece no campo espiritual, que leva o homem a adulterar e a se tornar inimigo de Deus. É justamente isso também, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas que nós, que estaremos estudando esta lição neste domingo, venhamos estar vigilante e aí lembrarmos daquilo que disse o apóstolo, vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então vigiemos e prestemos muita atenção em todo o conteúdo
desta lição que estaremos estudando neste domingo. Fica com Deus e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?